Causos da bola do canal Futebol Gaúcho recebendo hoje um eterno presidente, né? Porque quem passa por presidência de clube, e principalmente, a gente tem alguns clichês do futebol e um deles é o seguinte: quem pelo menos uma vez na vida foi presidente de Grêmio ou de Internacional, teve sob seus cuidados um dos cargos mais importantes do estado do Rio Grande do Sul, pela importância, pela responsabilidade, pela carga do torcedor. E é por isso que hoje a gente tem um presidente aqui, presidente Rafael Bandeira dos Santos, ex-presidente do Grêmio. Tudo bem, presidente? Tudo tranquilo com o senhor? Tudo bem. E torcendo muito, né? É um momento histórico, eu creio, na vida do nosso clube, do Grêmio, que aproximadamente há mais de 20 anos não tem, amanhã, por exemplo, na quarta-feira, uma partida tão importante, tão emblemática, com enormes consequências no caso de uma vitória, por exemplo. Quer dizer, o Grêmio se projeta em todo sentido. Então eu acho que esse momento que nós, torcedores, estamos vivenciando, me parece que é um momento histórico, será inesquecível em todos os sentidos. Presidente, hoje quando o senhor para assim para relembrar da sua época de presidente do Grêmio, né? Toda a responsabilidade, toda a pressão, cobrança do torcedor, telefone não para, não tem mais tempo com a família. O que fica de melhor e o que é mais difícil na função de ser presidente de um clube do tamanho e da força que tem o Grêmio? Olha, é difícil você mensurar ou dimensionar isso, porque o dirigente de clube, muitas vezes chamado inadequadamente de cartolas, por parte até da mídia, eu diria assim, ele não é muito bem compreendido. Por quê? O presidente normalmente não é remunerado. Existem alguns clubes que os dirigentes são remunerados, mas isso é uma minoria. Eu, por exemplo, sou de uma época que nunca se pensou em algum tipo de remuneração. Muito bem. Então a relação nossa, dos dirigentes, com o clube é baseado numa única coisa, a paixão. Isso me parece que na vida do ser humano, do homem, das pessoas, talvez seja a coisa mais importante que pode existir. É a paixão por alguma coisa, ou por uma mulher, ou pelo futebol. Eu acho que é uma dupla fantástica essa, eu acho. Quer dizer, então essa paixão pelo clube, que é o que, com relação à pergunta que você me fez, eu acho que isso aí é o alicerce, é o fundamento da nossa participação na história do clube. Isso eu estendo a todos os dirigentes de clube. Agora o senhor pegou um exemplo muito bacana, né? A paixão pelo futebol, a paixão pela mulher. Essa paixão pelo futebol, por muitas vezes na vida do dirigente, em especial o senhor que foi presidente, essa paixão pelo futebol ela acaba vencendo às vezes, até porque ele deixa mais afastado da própria família, né? Sim, e é necessário que um dirigente, quando está envolvido com o seu clube, ele consiga, de alguma maneira, contrabalançar períodos que são inúmeros de ausência da sua família. Realmente, isso aí é uma coisa muito difícil. Muitas vezes eu questionei, quando ouvi certas colocações, de que é possível conciliar outras atividades particulares, até mesmo profissionais ou familiares, com o futebol. Eu diria que, olha, eu nunca consegui, porque eu me entregava assim de ponta cabeça, eu me atirava de ponta cabeça e sempre procurando epidermicamente falando, porque a paixão é com o clube, não é com o futebol. Eu, por exemplo, eu adoro o jogo do Grêmio. Eu não gosto nem mesmo de jogo da seleção brasileira. Eu sou homem de clube. O que importa para nós é o clube. O clube é o fundamento de tudo do nosso futebol. Quem mantém o futebol são os clubes. Os clubes é a razão de ser, é a origem de tudo. Antigamente não existia nada a não ser os clubes. Depois que as coisas foram se sofisticando, foram se aprimorando, entidades, isso e aquilo, mas a paixão você estabelece, ela é direcionada. Não é com a atividade, é uma coisa muito assim, muito subjetiva, muito anímica, muito peculiar, eu diria, a relação de um torcedor, por exemplo, que o dirigente nada mais é do que um torcedor com outras responsabilidades. Talvez até muito complicadas, muito difíceis em determinados momentos.
que você muitas vezes é obrigado a engolir certas coisas em benefício do clube, você muitas vezes é obrigado a omitir certas coisas em benefício do clube. Por exemplo, o que sai para a rua de um vestiário de futebol, eu calcularia assim em torno de 20%. O que vaza. Porque muitas vezes em certas administrações de clube, quase nada vaza. Depende dos dirigentes que estão ali naquele momento, que estão dirigentes. Aliás, o senhor está pegando um ponto que, por vezes, o dirigente, o gestor, no seu caso, da época de presidente, ele passa a ser, por vezes, quase um psicólogo, um pai do jogador também em algumas coisas, ultrapassa a raia da administração, né? Precisa ter essa sensibilidade para tratar, por vezes, um adolescente que ele se profissionalizou e se tornou adulto dentro do clube de futebol. Sim, conheci vários profissionais, vários jogadores. Porque, na verdade, eu entendo que 99% dos jogadores são inseguros. Pelas próprias características da sua atividade. Eles convivem muito com vitória, com derrota, altos e baixos, momentos bons, momentos ruins. Eles meio que se refugiam assim no seu íntimo ou no seu grupo de um vestiário. Então, eles normalmente são inseguros. Muito bem. Quando uma estrutura de um departamento de futebol, aí compreende naturalmente dirigentes, compreende treinadores, preparadores, mas basicamente o treinador, que eu acho que essa é uma grande característica deste Grêmio do momento, a relação do Renato com os jogadores, vamos chegar lá, quer dizer que conseguiu estabelecer uma relação de confiança, de segurança, e isso fatalmente se transfere para dentro de campo. Ele rende mais o jogador confiante, o jogador seguro, do que aquele que está inseguro, é evidente. Quer dizer, essa relação é muito importante. E o dirigente, eu acho que eu sempre tive uma relação muito boa com jogadores. Conheci dezenas e dezenas de jogadores e treinadores. O próprio Renato, ele chegou no Grêmio comigo em 80. Já fazem isso aí 37 anos. Quando ele desembarcou numa Kombi, vindo lá do Esportivo de Bento, em Porto Alegre, lá no Olímpico, para jogar nos juniores do Grêmio. Em 80, até estava vendo uma foto ontem, ele foi bicampeão gaúcho da primeira divisão. O Renato participou com 18 anos, 17 anos. Tem a foto do Renato. Era um pouco mais narigudo do que hoje. Eu me lembro disso. Bom, então o que eu quero dizer é isso. Os jogadores, eles precisam encontrar também no dirigente, que foi a pergunta original, o dirigente tem que ter uma conduta na relação com os jogadores retilínea. Eles sabem que o dirigente, o responsável pelo departamento de futebol, seja vice-presidente de futebol, no caso do Grêmio, ou um diretor de futebol em outros clubes, o nome é a mesma coisa, quem manda no futebol, quem é o chefe do futebol, tem que ter uma postura igual, reta para todos os profissionais. Isso estabelece uma relação de confiança. Eu me lembro que muitas vezes chegava um jogador para mim, olha, o chefe, me chamavam de chefe, eu quero um dinheiro, não sei o quê, para comprar uma fazenda. Está brincando comigo? Comprar uma fazenda? Compreende? Então, não pode tu, por exemplo, passar a mão, bater nas costas de um, conceder certos benefícios para um em detrimento dos outros. Você tem que ter uma posição reta. Isso eu acho que é um dos ingredientes básicos. Você não pode prometer uma coisa e não cumprir. Você não pode nem dizer assim, eu vou pensar. Porque para jogador de futebol, normalmente, se você dizer que vai pensar, você já está prometendo. Então você não pode nem ter a ousadia, o atrevimento de usar essa palavra. O senhor, em algum momento, antes, claro, de chegar à presidência do Grêmio, o senhor se imaginava presidente do Grêmio? Teve um ponto na sua vida que deu aquele estalo, isso não, mais do que um conselheiro, mais do que um torcedor, mais do que um associado, eu quero ser presidente do Grêmio. Isso passou pela sua cabeça com uma certa antecedência até chegar no cargo? Não, eu acredito que tenha sido uma consequência de um trabalho longo, duradouro, uma dedicação, de uma grande paixão. Por quê? Eu comecei
como eu sou nascido no interior, sou de Rio Pardo. Eu vim para Porto Alegre com meus pais, eu tinha aproximadamente 5 ou 6 anos. Eu conheci o Estádio Olímpico. A inauguração eu fui, meu pai me levou. Aí me tornei gremista. E eu assisti a primeira partida de futebol naquilo que nós chamamos Gerais. Hoje seria popular, no caso. E eu olhava para aquele pavilhão, que naquela época só tinha aquele pavilhão central. O Grêmio não tinha sido concluído, o anel todo superior do Olímpico. Eu olhava para ali e achava aquilo uma coisa fascinante. E nunca me passou pela cabeça que um dia, muitos anos depois, pudesse me tornar presidente ou até mesmo vice-presidente de futebol, que é o cerne da paixão. É muito melhor ser vice de futebol do que presidente. É muito melhor. Bom, aí os anos foram, a minha vida foi gremista, tudo mais, e foi até que um dia, num Grenal no Beira-Rio, um amigo meu de infância, que tinha sido meu vizinho, também advogado como eu, nós perdemos um jogo, eu acho que foi o pior momento talvez da história do Grêmio. Foi o octacampeonato do nosso tradicional adversário, Esporte Clube Internacional, em 76. Ele era campeão brasileiro, bicampeão brasileiro e apenas octagaúcho. Então aquele momento do Grêmio foi muito difícil. Aí eu lembro o seguinte, nós saímos do estádio Beira-Rio, aí encontrei com esse amigo que era vice-presidente jurídico do Grêmio. Eu tinha aproximadamente uns 30 anos, eu creio, aproximadamente isso. E ele me convidou para fazer parte do departamento jurídico do clube. Aí eu entrei no Grêmio. Comecei a trabalhar, naturalmente, nunca tivemos remuneração, mas trabalhar pelo clube. Tanto que nós saímos desse Grenal, eu volto um pouquinho, e eu me virei para um acompanhante meu, que era meu cunhado na época, e disse: ô Sérgio, nós só temos uma solução. A tragédia é tão grande para o Grêmio, muitos conselheiros até falavam que a única solução seria fechar o Grêmio. Eu me lembro disso, eu ouvi isso. Não vou citar nomes porque não vai ao caso. Ô Sérgio, vamos amanhã, segunda-feira, nós saímos derrotados lá do Beira-Rio, vamos amanhã lá no Grêmio, eu acho que nós temos que ajudar. A única maneira, vamos lá e vamos comprar uma cadeira cativa a cada um e um título de sócio, na segunda-feira pela manhã. Aí fomos. Chegamos no Grêmio, lá no Olímpico, no quadro social, estavam as moscas. Era terra arrasada, aquele clima pesado. Aí cheguei para uma moça lá, olha, nós gostaríamos de... Ela não acreditou. Quando eu falei que nós queríamos comprar uma cadeira cativa e um título de sócio. Eu não era sócio até então. Isso foi em 76. Aí saiu, foi lá dentro, chamou um gerente, o gerente veio meio assustado. Imagina, após perder um Grenal, perder o octacampeonato, o nosso adversário, bicampeão brasileiro, tinha um maluco ali no balcão querendo comprar uma cadeira cativa e um título de sócio. 2 malucos, era eu e meu cunhado. Aí compramos. Bom, isso aí que foi talvez, vamos dizer assim, que eu não estava pretendendo nada, mas parece que foi o portão que se abriu da minha participação e trajetória no clube. Porque o presidente Eldorado da época, 76, parece, depois ele me contou isso, que ficou sabendo que 2 malucos tinham aparecido no quadro social numa segunda-feira pela manhã para comprar 2 cadeiras e 2 títulos de sócio. Aí, mas eu já estava em contato com esse, que era o vice-presidente jurídico, meu colega de advocacia, e ele mandou me chamar para me conhecer. Imagina, é uma coisa, aí vai, a história vai. Coisas da bola, causa da bola e parte dessa história, né? Porque nós ficaríamos horas e horas aqui falando de futebol. Recebeu hoje ex-presidente do Grêmio, Rafael Bandeira dos Santos. Atração aqui no canal Futebol Gaúcho.